Olá, querido estudante. Eu me chamo Dimitri Pessoa, sou professor do Centro Universitário Cristos. A nossa aula de hoje tem como tema Segunda Lei de Newton com atrito. Então vamos lá. Veja só. Para poder a gente começar a falar sobre a Segunda Lei de Newton com atrito, eu trago para você aqui um bloco que possui duas forças: a força peso e a força normal, tá? Força peso para baixo, tá aqui, ó, na vertical para baixo, e a força normal, que é uma força de reação da superfície ao bloco, para cima. Esse corpo ele está em repouso. Nenhuma força horizontal está sendo aplicada nele para que ele venha a querer se movimentar, certo? Aqui embaixo eu tenho o módulo da força de atrito na vertical, tá? A sua taxa de crescimento é de baixo para cima. Isso é importante para a nossa aula de hoje. E no eixo Y, na horizontal, eu quero que você entenda que aqui é a força aplicada, que ela vai crescer da esquerda para a direita, ok? Eu tenho duas faixas aqui, ó, dois setores. Eu tenho um setor da situação de força de atrito estático e aqui eu tenho de atrito cinético. Mas vamos com calma, você vai entender esse gráfico aqui à medida com que eu vou explicando para você cada figura. Veja, eu não tenho nenhuma força aplicada nesse corpo. Se eu não tenho nenhuma força aplicada nesse primeiro corpo, então isso quer dizer que a minha força aplicada vale zero. E, por sua vez, a minha força de atrito vale zero. Então, nós estamos nesse primeiro pontozinho aqui. A minha segunda figura, ela mostra agora uma força F da direita para a esquerda, ó, tá aqui, e uma força Fs. Professor, quem é a força F? A força F é a força que eu começo a aplicar ao bloco, tá? De forma paralela ao piso. Vai surgir no sentido oposto ao movimento relativo entre as duas superfícies. Que superfícies são essas? A superfície do bloco e a superfície do solo. Vai surgir uma força de atrito estático. Professor, por que a gente considera força de atrito estático? Porque o corpo está em repouso. O corpo ele não se movimentou. Mas, professor, ele está recebendo uma força na horizontal? Está. Mas não é porque ele recebeu uma força na horizontal que o corpo vai se movimentar facilmente. Veja só, quando você vai empurrar, por exemplo, a cômoda da sua casa, um móvel que você tem em casa, que você aplica uma pequena força, ele sai do canto? Não, professor, ele não sai do canto. Por quê? Se você aplicou uma força a ele. Ora, a força que você aplicou, ela não foi suficiente para ter uma resultante diferente de zero e provocar uma aceleração. Ou seja, a sua força aplicada foi igual à força de atrito estático. Vou te dar um exemplo, ó. Olha aqui para o gráfico. Imagine esse ponto aqui na horizontal, nessa linha da horizontal, tá? Imagine um valor de força aplicada, por exemplo, 10 newtons. Se eu subo na vertical deste gráfico aqui, ó, tá? Na vertical desse gráfico, eu encontro a curva nesse ponto, e aí eu vou ter na horizontal o valor da força de atrito. Que vale quanto? 10 newtons também. Você não aplicou uma força de 10 newtons? Exatamente. Então, a minha força de atrito também vai ser de 10 newtons. Professor, eu apliquei uma força de 20. Ora, se essa força de 20 newtons ela não foi suficiente para fazer com que o bloco se movimente, então isso quer dizer que a força de atrito estático vale 20 newtons. Ok? Agora eu vou aumentar a força. Ó. Veja, eu vou aumentar aqui a força. Tá vendo? Ó? Como é que você sabe que aumentou a força? Porque o desenho do vetor está maior, tá vendo? Olha, compara esse vetor aqui com esse, ó. Tá vendo como ele está diferente? Eu aumentei a força. Se eu aumentei a força aplicada, você observa que o vetor força de atrito estático também aumentou. E se você comparar os tamanhos, são iguais. Por quê, professor? Mais uma vez, volta para o gráfico. Ó. Suponha que você esteja bem aqui. A força que você está aplicando, sei lá, 40 newtons. Você vai subir
no gráfico, tá? Você chega num ponto da curva, aí você diz, eu vou agora para horizontal. Vale quanto aqui? Esse valor, 40 newtons, também vai valer nesse ponto, tá? Por quê, professor? Porque a força de atrito estático, ela vai ser igual à força aplicada, tá certo? Professor, o corpo não se movimentou. Situação de força resultante igual a zero. Ou seja, a força que eu estou aplicando, ela é igual à força de atrito estático, tá certo? Aí eu vou aumentar mais ainda agora, ó. Olha só. Eu estou aqui, um vetor maior. Este, professor, o que acontece aqui no gráfico? Suponhamos que ele vai vir bem para esse ponto aqui, ó. Agora, pessoal, ele está na iminência de se movimentar. Porque aqui é o valor máximo da força de atrito estático. E qual é a fórmula que a gente utiliza? Essa fórmula aí, ó. Força de atrito estático máximo é igual ao μ estático vezes a força normal. Quem é o μ estático? O μ estático, pessoal, é o coeficiente de atrito estático que vai existir entre duas superfícies. O coeficiente de atrito estático ele não existe só por conta de uma superfície. Muito cuidado com isso, principalmente para você que é engenheiro. Por quê? Porque suponhamos que você vai construir um piso e lá você tem que especificar que esse piso ele é antiderrapante. Aí você pega e coloca uma placa, olha, piso antiderrapante e tal. Uma pessoa vem e escorrega. E aí, o que é que acontece? Você não especificou que o piso é antiderrapante? Você não disse que o piso ali ele é antiderrapante? Como é que essa pessoa escorrega? Veja, o coeficiente de atrito, ele depende não só de uma superfície, ele depende da interação das duas superfícies. Então, quando você construir um piso e você for querer dizer assim, ele é um piso antiderrapante, você tem que especificar para qual tipo de interação de material aquele piso é antiderrapante. Por exemplo, o piso que você colocou, ele é antiderrapante para borracha. O piso que você colocou, ele é antiderrapante para EVA. Mas se por acaso você tem uma pessoa que vai pisar, o solo da sandália, ele é tipo uma borracha ressecada, uma borracha seca, tá? Um plástico mais seco, aquele piso ele pode não ser antiderrapante para aquela superfície. Então, a interação vai provocar um coeficiente de atrito menor e, por sua vez, uma força de atrito estático menor e o corpo pode vir a escorregar, tá? Então, se for preciso construir uma superfície que você tenha que especificar que ela é antiderrapante, é necessário que você faça um teste com os tipos de materiais que ela é antiderrapante, tá ok? A força normal, ela é uma força que vai depender da ação provocada à superfície. Nesse nosso caso aqui, nossas quatro figuras, nós temos apenas a força-peso sendo aplicada. Por sua vez, a normal vai ser igual ao peso. Tá ok? Porque a única força aplicada sobre o solo é a força-peso. Mas se você tivesse uma outra força aplicada, então a normal seria a soma da força-peso com essa outra força aplicada ao corpo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Até aqui, força de atrito estático. A situação é força resultante igual a zero. O corpo não vai se movimentar. Ele pode chegar aqui na iminência de movimento, como foi falado, certo? Mas ele ainda. E se por acaso o corpo começa a se movimentar, então nós já mudamos de regime de atrito. Nós já estamos no atrito, que ele vai ser considerado aqui, ó, o atrito cinético. O atrito cinético, ele vai atuar em corpos que estão em movimento. Vou te dar um exemplo. Se por acaso você pega uma lixa e você vai lixar uma superfície, por exemplo, um pedaço de aço, tá? Quando você começa a lixar, você concorda comigo que você sente uma resistência maior, não é verdade?
E aí ele está ali paradinho. Opa, a lixa não está se movimentando, professor. Atrito estático. A lixa começou a se movimentar, você vai sentir aquela força resistiva. Como o corpo está em movimento, ó, veja, ele está tendo o início de uma aceleração, a minha força resultante aqui, ela não é mais igual a zero, tá? Então isso quer dizer que a força que eu estou aplicando, ela é superior à força de atrito cinético. Veja o tamanho dos vetores aqui no desenho, tá bom? E aí o corpo passa a adquirir uma velocidade. Aí, quando ele passar a adquirir essa velocidade, ó, veja que a força aplicada ela já não precisa ser tão grande para fazer com que esse corpo continue em movimento. Tudo bem? Professor, olhando para o gráfico, eu consigo ver aqui ó, umas ondulações. É bem diferente da situação estática, que é quase uma reta. Estou vendo aqui umas ondulações. O que isso quer dizer? Pessoal, lembra que eu falei que a força de atrito ela depende da interação entre as superfícies? Lembro, professor? Claro que eu lembro. Então, essas ondulações aqui, ela representa exatamente a imperfeição que vai existir entre a superfície do bloco e a superfície do solo a qual ele está deslizando. Vamos voltar para a situação da lixa. Por exemplo, quando você começa a lixar, você vê que a interação entre a lixa e pedaço de aço, por exemplo, ele é bem mais resistente. Por quê? Porque a lixa está nova, todos os grãos ainda estão na lixa, tá? Você vê que a superfície que você vai lixar, ela está muito rugosa. Então, você tem valores de coeficiente muito mais elevado. Quando você está lixando, que vai modificando a superfície sendo lixada, também modifica a lixa, você observa que aquela resistência ela já não é tão intensa. Por sua vez, nós conseguimos observar essas variações aqui, ó, tá? Elas vão ficando menores, menores e menores, tá certo? A fórmula da força de atrito, ela é similar. Qual é a diferença? Aqui nós temos o coeficiente de atrito cinético, que se você observar, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? E aqui é a nossa normal. Vale ressaltar que essa fórmula aqui, ela é puramente empírica. Como assim, professor? Pessoal, o vetor força de atrito, observando aqui na figura, ele está na horizontal. O vetor força normal, ele está na vertical, tá? São dois vetores em eixos diferentes. Então, por isso que eu não trabalho com módulo aqui, ó. Perdão, que eu não trabalho com a grandeza vetorial, estou trabalhando apenas com o módulo, tá? É simplesmente uma ação empírica. A gente consegue observar que corpos mais pesados, você tem que aplicar uma força maior para poder empurrá-lo. E corpos mais leves, você tem que aplicar uma força menor para poder empurrá-lo. Por quê? Porque a normal é igual à força-peso. Tá? Nessa situação aqui, a normal é igual à força-peso. E você sabe que a força-peso é massa vezes gravidade. Como a gravidade é constante, nós estamos falando da Terra, tá? A massa que vai ser o principal agente para variar a força normal. Tudo bem? Então, lembre-se disso. A nossa ação aqui ela é em módulo, tá? Nenhuma ação vetorial. E a força de atrito ela é uma força empírica, ok? Que ela está oposta ao movimento relativo entre as superfícies, ok? Bom, eu trago para você aqui um exemplo bem simples, como sempre. O primeiro exemplo é aquele exemplo bem simples, para que você possa ir maturando a ideia, tá? Então, veja só. Questão 7, capítulo 6 do nosso livro-texto Resnick, tá? Uma pessoa empurra horizontalmente um caixote de 55 kg com uma força de 220 newtons para deslocá-lo em um piso plano. O coeficiente de atrito cinético é 0,35. Item A. Qual é o módulo da força de atrito? E item B. Qual é o módulo da aceleração do caixote? Aqui eu trago para você um desenho de um bloco sobre uma superfície. Tá bom? Eu quero que você olhe para ele.
E você me diga quais são as forças que existem nesse bloco. Tá? Se você quiser pausar o vídeo e analisar as forças, desenhar aí num caderninho, pode fazer isso, tá bom? As forças que existem aqui são três. Quais são elas? Eu tenho uma força peso, a força normal e a força que a pessoa vai exercer sobre o bloco. Tá bom? Essas são as três forças. No momento em que eu começo a aplicar a força F na horizontal, vai surgir uma força de atrito, no caso, atrito cinético. Veja só, esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui, ele está representando o sentido da força de atrito cinético, que é oposto ao movimento relativo entre esses dois eixos, entre esses dois planos aqui, tá bom? Nada de dizer que a força de atrito ela é oposta ao movimento. Existem situações em que a força de atrito é no sentido do movimento do corpo, tá bom? Aqui eu tenho a força de atrito cinético, tá? E eu posso calculá-la facilmente, sem nenhum estresse. Só me lembrar da fórmula. É extremamente importante que a fórmula, tá? Às vezes você não consegue resolver um probleminha básico porque você não tem a fórmula na cabeça. Então, como é que eu resolvo o item A? Basta aplicar a fórmula da força de atrito cinético, tá? Que é igual ao μ cinético vezes a normal. Lembrando, a normal aqui é igual ao peso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar 0,35, que é exatamente o valor do coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. E quem é a normal? Massa vezes gravidade. A massa, ele deu. Quanto é? 55. A gravidade, nós sabemos, 9,8. Tá bom? Então, você vai fazer essas contas. Como você tem um livro, você vai conferir no gabarito. Tá ok? Eu não vou fazer as contas aqui para você, para que você também possa ir escrevendo aí, ouvindo essa aula, assistindo a aula e escrevendo também. Tá bom? Item B. Professor, eu quero saber o modo da aceleração. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Eu tenho F menos a força de atrito. Por que isso aqui acontece? Porque eu lembro da segunda lei de Newton. O que é que diz a nossa segunda lei de Newton? O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Veja, eu estou dizendo que quem está da esquerda para a direita é positivo. Tá? Veja o F aqui, ó, positivo. Quem está no sentido oposto ao que eu defini aqui é negativo. Então, por isso o sinal de menos aqui, ó, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? A aceleração também é positiva. Por que a aceleração é positiva? Porque o corpo está se movimentando nesse sentido. Ah, professor, por que eu posso dizer que o corpo está se movimentando nesse sentido? Exatamente porque você vai verificar que F é maior do que a força de atrito cinético. Tá bom? Você vai substituir os valores, ó, isola a massa, substitui os valores e você vai encontrar o valor da aceleração. Professor, quem é F? F, pessoal, ele dá na questão. F vale 220 newtons. Tá? Quem é FK, que é a força de atrito cinético? Você acabou de calcular no item A. Quem é a massa? Ele deu aqui, ó, 55. Tá? Substitua e você vai encontrar os valores. Eu também trago para vocês duas questõezinhas aqui. A primeira é a questão 9 do livro. Tá? Eu vou pedir a você que faça. Eu apenas fiz aquele para poder dar o ânimo de você fazer as outras. Tá? Você vai poder pausar esse vídeo e tentar resolver essa questão. Ok? Qual é o conselho que eu te dou? Veja, ó. Um bloco de 3,5 kg é empurrado em um piso horizontal por uma força F de módulo 15 newtons, que faz um ângulo de 40 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso, olha só, entre o bloco e o piso é de 0,25. Calcule. Item A, o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco, e B, o módulo da aceleração. Essa força F aqui, pessoal, ó, que está inclinada, você vai precisar decompor, viu? Vou dar só algumas dicas, ó.
Na horizontal, você vai ter F cosseno, porque o ângulo está colado, tá, ó. Na vertical, você vai ter F seno, porque o ângulo está separado. Professor, na vertical só tem essa força? Nananina, não. Você também tem a força peso, tá? Que está para baixo. Força peso, ok? Professor, pronto, acabou. Na vertical só tem essa força, né? Você tem outra, você tem a força normal, tá? A força normal. Aqui, ó, para cima. Então, professor, a força normal é igual ao quê? A soma da força peso mais F seno. Tá ok? E aí você vai conseguir encontrar a força de atrito. Mi vezes a normal. E a aceleração? Você vai lembrar da força F cosseno, que é essa aqui que está na horizontal. Certo? Ó, essa daqui na horizontal. Eita! Aqui. Tá? Igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Não esqueça da força de atrito que está nesse sentido. Ok? Então, F cosseno menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Questão 25. É uma questão ímpar, também você tem as respostas no livro, tá? Diz o seguinte, um bloco B da figura pesa 700 newtons, então ele já deu o peso de B. Coeficiente de atrito estático, tá? Entre o bloco e a mesa é de 0,25. O ângulo θ vale 30 graus, ó, esse daqui. Suponha que o trecho da corda entre o bloco B e o nó é horizontal. Isso é importante dizer, tá? Por quê? Porque se ela fosse inclinada aqui, você iria trabalhar com a componente da tensão. Como está na horizontal, não tem componente. Determine o peso máximo de A para o qual o sistema permanece em repouso. Vou te dar as dicas. Primeira dica, peso de A. Tá? Segunda dica, tração. Você vai chamar de T1 ou então TA, tá? Por quê, professor? Porque são três cordas aqui, ó, tem um nó separando. Aqui você vai chamar de, sei lá, TC, né? Vamos chamar de TA, outra TB1, aqui você vai chamar de TC, tá? E aqui você vai ter TB, a tração de B. Veja que a tração que tem aqui nesse fio é igual a essa daqui, tá? Ó. São iguais, ok? Essa tração desse fio inclinado, ela tem uma componente na vertical, que vale TC seno, e aqui vale T cosseno. Beleza. Tem o que mais, professor? Tem a força peso de B e eu tenho a força de atrito estático, ok? Que ela está para cá. Pronto. Molezinha, tá? Faça suas análises. Dica. Vai aplicar a segunda lei? Analise cada bloco de forma individual. Primeiro, para A. Depois, ó, para B. E depois, ó, no nó. Certo? Faça isso. Você vai conseguir encontrar a resposta facilmente. Ok? Vamos lá. Movimento circular uniforme. Primeiro, movimento circular, ele é chamado de uniforme porque o módulo da velocidade é constante. Tá? O vetor velocidade ele não é constante. Professor, por que não é constante? Porque se você observar a velocidade que nós estamos falando, ela é tangente ao movimento, certo? E sendo tangente ao movimento, cada ponto que você observar, o corpo se movimentando no movimento circular, você vai ter uma direção e um sentido diferente para esse vetor. E para o vetor ser constante, ele tem que ter módulo, direção e sentido sempre constante. Então, o nome movimento circular, ele é dado porque o módulo da velocidade é constante. Segunda lei de Newton no movimento circular. Como é que acontece isso? Olha, eu tenho aqui o somatório das forças, mais uma vez, falando em somatórios, em termos de somatórios, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Por que aceleração centrípeta? Porque é uma
Aceleração que ela aponta para o centro, tá? De forma radial, ok? Qual é o valor, professor? Qual é a fórmula, perdão, da aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Essa demonstração tem no livro do Resnick. Sugiro a você que você dê uma analisada, tá? E você vai chegar nesse valor fácil, fácil, fácil. Ok? Bom, eu gosto de trabalhar com essa ideia de força resultante ou então de somatório das forças. Eu não gosto de chegar e dizer o seguinte, olha, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Não. Por quê? Porque você vai imaginar que só tem uma força. E não é. Em uma situação onde você tem um corpo em movimento circular, você pode ter mais de uma força, tá? E aí você vai pensar, não, vou escolher uma força aqui, igualar a massa vezes a aceleração centrípeta e pronto. Nada disso, tá? No movimento circular, nós temos a aplicação da segunda lei de Newton e ela é dada pela força resultante, ou seja, o somatório das forças. Vou trazer aqui para você a seguinte situação. Ó. Eu tenho aqui um corpo de massa M, tá? Tem um fiozinho preso a ele, ó, ali o centro, ele está fazendo um movimento circular no sentido anti-horário. Qual é a força que existiria aí, que poderia existir aí? Professor, você tem fio, então eu tenho uma tensão. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Então, a única força que nós estamos trabalhando aqui, assumindo que essa superfície é perfeitamente lisa e não tem atrito, é só a tensão. Então, a tensão seria igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Morreu. Quem é R? R é o raio, tá? É a distância do eixo de rotação até o centro de massa do corpo. Perfeito? Nada mais do que isso. Fácil, fácil. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Aqui eu tenho um pêndulo fazendo um movimento circular. É aí onde eu quero chamar a atenção. Olha só, aqui nós temos quantas forças, pessoal? Nós temos a força de tensão que existe no fio. Aí você pensa, não, vou pegar a força de tensão mais uma vez, igualar a massa vezes a aceleração centrípeta. Acertei. Você errou. Tá bom, professor, então eu tenho qual outra força? Eu tenho a força peso, apontando para baixo. Já sei, vou pegar a força peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta, acertei. Não, senhor, você também errou. Eu tenho essas duas forças, mas a força do qual eu irei trabalhar é a força radial ao movimento circular. Professor, o que é uma força radial? É uma força que aponta para o centro. Ela é paralela a esse eixozinho radial. Tá? Apontando para fora ou para dentro. Muitos livros consideram a força para dentro, tá? Como positivo. Eu costumo adotar o sentido positivo para dentro e o negativo para fora. Alguns livros invertem. Isso é questão de autor, tá? Nada mais do que isso. Então, veja, eu vou trabalhar as componentes. Ó. De preto aí, eu tenho a componente da tensão. Professor, qual seria força que eu vou trabalhar na segunda lei de Newton para o movimento circular? Vai ser a componente a partir do ângulo. Veja, aqui eu tenho um ângulo θ. Esse fio faz com a vertical. Opa, θzinho mais ou menos, né? Aqui, ó, eu tenho o mesmo ângulo θ, viu, pessoal? Ó. Se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. Opa, professor, aqui é a tensão, né? Exatamente, está aqui a tensão. Na vertical, eu tenho uma componente da tensão. Quem pode me dizer? Perfeitamente. T cosseno. Por que T cosseno? Porque está colado ao ângulo. Ora, se T cosseno é para cima, quem é que está aqui radial ao movimento? T seno. Muito bem. Tração vezes o seno do ângulo. Então, vai vir para a minha segunda lei de Newton aqui, ó, em movimento circular, tração vezes o seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. Agora, eu vou conseguir encontrar o que eu quero, que pode ser a aceleração centrípeta, que pode ser o raio, que pode ser a velocidade, tá? Tudo bem até aí, ok?
Então, muito cuidado. Quando eu estou trabalhando com movimento circular, não queira amarrar a ideia e dizer que é força centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Não. Trabalhe com a ideia de que é força resultante. E você vai analisar qual é a força resultante que existe nesse movimento circular. Tudo bem? Lembrando, para dentro da circunferência positivo, para fora da circunferência negativo, ok? Vamos ver aqui uma situação de um carro em uma curva não compensada. Professor, o que é uma curva não compensada? É uma curva plana. Tá? Você, como engenheiro, tem que ter a seguinte sensibilidade. Poxa, eu vou construir aqui uma pavimentação asfáltica e eu vou construir aqui uma... Vou precisar fazer uma curva. Ah, não importa, eu vou fazer qualquer curva aqui e tá de boa. Não, você tem que ter o cuidado no raio de curvatura dessa curva. Não pode ser uma curva muito fechada se você tem um limite de velocidade de 80 km por hora. Tá? Senão você vai ter que... Ah, professor, não consegui fazer um raio de curvatura muito grande. Então, você vai estabelecer que naquela região de curvatura a velocidade tem que ser reduzida. Mas por que, professor? Porque eu tenho que levar em consideração a força de atrito estático que existe no pneu do carro. Tá? Cuidado, não é a força de atrito cinético. A força de atrito que existe em um pneu de carro rolando, tá? Rolamento, é a força de atrito estático. Por quê, professor? Porque o piso o piso a parte do pneu e a pavimentação asfáltica, elas estão em contato e não se movimentam. Está paradinho. Professor, mas o pneu está rolando. Exatamente. Mas a parte que toca no asfalto, ela está em repouso com relação ao asfalto. Por isso que o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito estático. Vou mostrar para você aqui um desenho. Ó. Veja. Aqui eu tenho um corpo, tem a força peso e tem a normal. A força de atrito está para dentro da curva. Por quê, professor? Porque o carro fazendo esse movimento circular, a tendência é que ele saia da curva. Tá? Então, nós vamos ter a força de atrito estático apontando para dentro da curva. Okay? Veja aqui a seguinte situação. Ó. Eu tenho o carro fazendo um movimento circular, o vetor velocidade dele está aqui, certo? E a força de atrito apontando para dentro, certo? Então, nessa situação, eu vou aplicar a segunda lei. Quem é a segunda lei? Somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Qual é a única força que está atuando aqui no corpo? Força de atrito estático. Está apontando para onde? Para dentro, no mesmo sentido da aceleração. Então, você vai aplicar a fórmula força de atrito igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Okay? Então, aqui eu tenho 3 questões que falam exatamente sobre o assunto. Força de atrito estático igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Você vai aplicar para essas 3 questões. E daqui as respostas, tá? Eu coloquei aí as respostas. Você vai em busca dessas respostas, tá? Não esqueça, força de atrito igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Professor, agora eu tenho uma curva compensada. O que é uma curva compensada? É aquela curva que possui uma certa inclinação com relação à horizontal. Olha só o desenho. Tá? Deu para entender mais ou menos o que é uma curva compensada? Eu tenho essa curva com uma inclinação para cima. Nessa situação já é um pouquinho mais de detalhe, tá? Veja, eu continuo tendo a força-peso do carro, eu continuo tendo uma normal, só que um detalhe importante, a minha normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Como a superfície está inclinada, então a minha força normal é essa daqui, ó. E quem é essa, professor? É a componente da normal no eixo y, que vai ser, nesse caso, igual ao peso, ó, porque estão na mesma vertical. E para dentro, quem é que está apontando para dentro? A normal resultante, ou seja, a normal em x, por exemplo, certo? Que nesse caso aqui
vai ser a força que está apontando para dentro, que é a componente da força normal. Então, essa Fn aqui, ó, que está apontando para dentro, Fnr, nada mais é do que Fn vezes seno do θ. Por que seno de θ, professor? Porque o ângulo que nós estamos falando está aqui em cima, ó. Está colado a y. Em x está separado. Então, nesse caso, eu tenho força normal vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração centrípeta, ok? Aqui eu vou encontrar o que qualquer questão vier me pedir, ó. Fnr seno θ, tá? Vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tudo bem? Tá? E quem é que seria a minha Fny? Seria exatamente a força normal cosseno θ vezes a força peso. Tá? E aí você vai identificar o que você quiser nessa questão. Um exemplo para essa questão aí, um exercíciozinho básico, é a questão 46 do nosso livro. Tá bom? Aqui eu tenho a resposta dos itens A e B. Ok? Bom, espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Bons estudos, resolva os exercícios e nós nos vemos na próxima aula.